Eu espero que você já esteja acostumado. Eu sou o João Ricardo Camilo. Eu sou a Rubia. E esse é mais um episódio do Bitar Podcast. A gente sempre quer trazer conversas, importantes que podem mudar realidades, inclusive a de quem está nos acompanhando, né, Rubia? Exatamente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a fome no Brasil. É um problema que existe, apesar dos programas de combate, algumas outras alternativas, é um problema que ainda existe numa realidade que às vezes está bem mais próximo da gente do que a gente imagina, né, Rubia? E para você ter ideia, cerca de 120 milhões de brasileiros ainda enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Isso significa que mais da metade, cerca de 60% da população do Brasil está enfrentando esse problema enquanto a gente está gravando esse podcast. As consequências disso são enormes e podem impactar gerações de pessoas, famílias. E é por isso que hoje a gente vai discutir o porquê a fome ainda existe no Brasil, quais são os impactos dela e se existe aí algumas maneiras de resolver essa problemática. E é por isso que hoje a gente conversa com Rafael Lopes, formado em Serviço Social, em Teologia e Filosofia, além de ter especializações em Ciências da Religião, Filosofia Clínica e ser mestre em Ciências Sociais. Ele já foi assistente social nas áreas de educação, saúde e judiciário, também professor universitário. E hoje ele é perito da Justiça Federal na área de assistência social. O bom é o currículo dos convidados, que é sempre recheado, né? Não. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Dá uma responsabilidade grande, né, Rubia? E antes de eu apresentar o Silvano, eu queria dizer que o Rafael foi aluno do Silvano. Então a gente está numa mesa aqui quase que repleta já, né? Estamos se sentindo em casa, se é assim. Sim. Ou numa sala de aula. Enfim. Também. Esse é o Silvano Dias, nosso segundo convidado. Ele é filósofo e mestre em educação, foi professor do Rafael, cursa também doutorado em filosofia na Universidade Federal de Uberlândia, tem 2 especializações, uma em filosofia e outra em filosofia clínica. Já deu aulas em escolas públicas, em faculdades públicas e privadas. Além disso, publicou o seu primeiro livro, Autoconhecimento, a arte da superação, como lidar com o medo da solidão. Daria até um tema aqui para o nosso Bitar Podcast. Alô, produção, já fica ligada, já tem um tema aí para... já tem. Desde já, Rafael, Silvano, muito obrigado. Sintam-se em casa, como a gente disse, muito obrigado por aceitar o convite, conversar com a gente sobre esse problema que, como a gente está vendo aqui, mais da metade da população enfrenta aí algum tipo de insegurança alimentar e muitas vezes a gente acha que é um problema distante, mas infelizmente dados mostram que ele tem ficado cada vez mais perto. Eu queria que a gente começasse essa conversa dizendo quão grave é o problema da fome hoje no Brasil. Perfeito, maestro. A fome é uma situação que põe o sujeito, põe as pessoas no limite da sua existência, né? Então, a primeira questão da fome, né? Porque se a gente fosse poder definir a fome, era isso, põe a pessoa na situação limite. Então, ela vai ter que rever nela mesma muitos princípios para como lidar com a própria vida diante dessa situação. Nessa revisão, muitas vezes, isso eu falo revisão, mas não dá nem para pensar muito, porque é uma questão de emergência para estar vivo, né? Então, as ações dela podem variar de forma totalmente diferente de uma pessoa para outra e comportamentos diferenciados. Então, a fome é uma situação realmente assim muito constrangedora, limita a condição e a própria reação do homem diante do outro, né? Até porque a gente está falando de uma necessidade, né? É uma necessidade que, por você estar lutando por estar vivo, então ela pode ter comportamentos muito adversos. A gente estava conversando um pouco antes, né, João? E aí a gente via há um bom tempo atrás um poema, né? Que era bem assim: olha, estão mexendo no meu lixo. Ah, é? É o quê? Não, é um bicho? É um cachorro, um gato? Não, é um bicho homem. Ou seja, isso era uma coisa antiga. Hoje, todas as noites, reviram os nossos lixos atrás de algo para poderem sobreviver. E muitas vezes pode ser pessoas nessa situação.
Pensando nisso que o Silvano fala, eu posso entender que a fome é um problema estrutural de desigualdade e que aí ele envolve raça, classe e gênero? Perfeito, sem sombra de dúvidas, né? E interessantíssimo esse tema, a riqueza dele, como ele puxa essas outras questões. Você está falando aí de um Brasil de 200 milhões de habitantes, vários Brasis, né, como se diz, e alguns dados falam que a cada 10 casas que vivem em situação de insegurança alimentar, 6 são governadas por mulheres. Tem um peso aí do gênero, né? Exatamente. Uma responsabilidade grande aí. Rafael, nesse trabalho de assistência social, você viu que o problema ficou ainda maior depois da pandemia da Covid-19? É muito pontual essa pergunta, né? A minha função hoje como perito na Justiça Federal me dá essa experiência de estar dentro mesmo da casa das pessoas e pessoas caracterizadas ali abaixo da linha da pobreza, ou seja, numa condição de miserabilidade e vulnerabilidade, como a legislação fala, né? E é impressionante como essa expressão da questão social, que é a fome, ela agravou de uma forma que os olhos não acompanham. E principalmente na nossa região, cidades próximas aqui, a dinâmica da fome no entorno de Uberlândia, em comparação com a cidade, é uma questão muito pontual de ser refletida, porque esse impacto ainda não chegou nos olhos, nos ouvidos, né? Por isso aí a importância de um podcast como esse. Quando você fala que chegou aos olhos e aos ouvidos, realmente é porque às vezes a gente tem a impressão de ser um problema distante, que afeta alguma região específica, um lugar que a gente pode até ver pela televisão, pelo celular, mas que ainda está longe da gente. Só que se a gente lembrar um pouquinho, se a gente tem um pouquinho mais de atenção no nosso cotidiano, que nem o professor já adiantou, é comum a gente olhar, observar que em momentos específicos existe alguém revirando um lixo, que é um problema sério. Enfim, às vezes um problema que até está na casa da pessoa, dela abrir a geladeira e não encontrar esse alimento. Eu queria que você falasse sobre qual que é a realidade dessas famílias, porque é uma realidade que a gente pode reproduzir para uma quantidade grande de casas pelo país. Como a gente viu aqui, 60% da população enfrenta algum nível de segurança alimentar. Alguns graves a ponto, inclusive, de uma intervenção séria ali naquela região específica, mas algum nível. Qual que é a realidade dessas famílias? É muito interessante, João, que a natureza, tanto a humana como a criacional, ela procura um espaço, né? Uma plantinha vai nascer ali no asfalto porque a vida procura espaço. Quando você joga isso para a realidade social, você vai perceber que, embora a legislação não contemple essa aceleração de desigualdade, ela vai forçando novos espaços. Por exemplo, eu trabalho especificamente com o BPC, né? Que é o Benefício de Prestação Continuada, artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência, um salário mínimo para a pessoa que não possa prover e nem ter provido, o idoso e a pessoa com deficiência. Hoje, a maioria desses processos que saem de um indeferimento da Previdência e vai para a esfera da Justiça, não são pessoas que se enquadram diretamente nesses quesitos que a lei preconiza. Mas o fato da pobreza, da fome, da miséria, de uma maneira subjetiva, já está se tornando um parâmetro para que o judiciário possa usar desse mecanismo que não contempla na sua objetividade, né? Mas que se tornou uma margem para o Estado poder intervir num problema que ele é gritante, crescente cada vez mais. E aí, pensando nos impactos para a sociedade da fome, o que ela de fato pode causar de uma maneira mais ampla, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa pontual, ali numa residência, num grupo, numa comunidade, mas os impactos dela na sociedade de forma geral. O impacto ninguém, em primeiro lugar, é sozinho, né? Uhum. Nós somos seres em sociedades, sempre de relação, estabelecendo relação com o outro. Então, a minha vida está diretamente relacionada à vida do outro. A gente pode
não perceber desse jeito, mas as conexões da vida estão dadas. Então, por exemplo, a partir de um momento em que uma pessoa está passando fome, não tem o que comer, né, e vive ao meu lado, gera, por exemplo, uma situação de insegurança e instabilidade naquela região. Porque ninguém sabe a previsibilidade daquele comportamento. E aí nós vamos tendo vários preconceitos, né? A filosofia tem uma expressão interessante que ela fala assim, preconceito, ou seja, um conceito mal formado. Então, as pessoas que possuem vão ter um preconceito, ou seja, um conceito mal formado em relação àquelas pessoas que estão ao lado e vai taxando essas pessoas, vai categorizando, vai dizendo que elas não são. Só vai percebendo aquelas pessoas a partir do estereótipo. Então, a fulano pode ser um marginal, o fulano é um não sei o quê, o fulano ele pegou algo que achou na rua e não devolveu, como se ele tivesse condições morais, normais, de avaliar que aquilo não é dele, sendo que a necessidade dele é comer. Né? Então, o impacto é grande. Então, é interessante que causa uma insegurança na região, causa insegurança no coletivo, causa insegurança na vizinhança. Aí a gente pode considerar, então, que a fome é uma problemática que toda a sociedade deveria estar envolvida na sua resolução. E aí você falou da filosofia, da máxima da filosofia. No teatro a gente lê muito Brecht, e aí ele também tem uma máxima ligada à fome, que primeiro a barriga, depois a moral. Nesse sentido, né? Você tem uma necessidade ali da urgência do alimento. E aí eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou. Sim. E é interessante essa questão, quando você aponta primeiro, né, a barriga, depois a moral. E quem está do outro lado, né, classe média, ou está ali tendo que comer, né, levanta cedo, tem um café da manhã, vai ali, toma um café às 9, 10 horas, depois almoça, janta, né, faz suas refeições normais. Para esse grupo, né, é muito comum ela não perceber esse outro e a condição desse outro, né? E justamente julga a partir dos seus referenciais de moral. Né? Ou seja, eu sempre vou julgar o outro a partir do meu referencial que eu tenho. Não é que o outro é aquilo. Né? Não é que aquela pessoa que está passando fome é aquilo que eu digo dela. Não, eu crio um imaginário na minha cabeça, né? A partir dos meus referenciais de verdade. Olha que louco isso, né? Eu crio isso a partir dos meus referenciais de verdade e digo para o outro e taxo o outro e rotulo. Você é isso. Mas só quem está dizendo isso? Eu. Porque eu não estou na pele do outro. Eu vou até dizer mais, eu não estou na barriga do outro. Isso é ótimo. E aquele exercício de empatia, né? A gente começa com realidades que a gente pode até viver. Rubia, não sei se você vai concordar comigo. Quando a gente está com fome, a gente não consegue praticar um exercício físico. Estudar fica impossível. A concentração diminui. No trabalho, você fica bem... o emocional fica bem abalado enquanto você está com fome. E aí eu até já ouvi pessoas falarem que é por conta desse estado até primitivo do humano, quando sai para caçar, quando era difícil ainda você ter acesso ao alimento, então a raiva, fica tudo mais difícil você controlar essas emoções. Dá para dizer que tudo isso, às vezes até no dia a dia, mesmo a gente tendo acessibilidade, ser fácil acessar o alimento, se não tem em casa, comprar... Ainda assim, a fome pode causar nessas pessoas essa mistura de emoções, esse impacto aí na vida. E se a gente levar para as pessoas que faltam, onde o alimento falta, impactar em outras áreas também, como, por exemplo, o emprego, a educação, né? Uhum. É um problema estrutural. Sem dúvida. Sim, João. Não tem como não pensar nisso sem fazer essa discussão filosófica, né, professor? A fome é imoral. A fome é imoral. Você pode lê-la dentro de um contexto social, mas você não pode fugir dessa leitura dentro de uma certa moralidade, né? E aí é interessantíssimo, porque isso aí vai evocando outras problemáticas. Ou seja,
jovem, essa criança, essa família em situação de miserabilidade, vulnerabilidade. E aí a gente cai nos debates ideológicos que, infelizmente, aí no Brasil tem sido tão condicionado a conversas pobres, né? Porque o bom debate abre a consciência, é dever do Estado Solução, e da né? sociedade, né? Desse envolvimento surgem soluções. E a gente viu aí, nesses últimos anos, um empobrecimento dessa discussão, né? A questão política, ela reduziu a capacidade do ser humano até de ver o outro. Não tem como você falar desse público sem falar da meritocracia que é discutida, né? Então, a pobreza é questão de mérito, não é? O Bourdieu falava que o dominado pensa com as categorias de pensamento do seu dominador. Não tem como você não falar da hierarquia social, de todo esse funcionamento, de toda essa estrutura. Existe um estigma social muito forte, existe uma luta moral. O brasileiro, e o brasileiro em geral, a gente fala, né? Ele nasce doutrinado ali no seu próprio lar para ser um bom proletário, né? Para ser uma pessoa que precisa moralmente contribuir para o ganho de alguém. Então, é aquilo que o Enéas já falava há muito tempo, né? E esse imaginário que o professor Silvano fala, ele é muito interessante, porque a fome te dá o menor dos imaginários possíveis. Você tem que pensar ali a primeira estrutura da pirâmide de Maslow e nada mais. Sobreviver é a máxima, O né? menor imaginário, são menos as alternativas, menos caminhos, e você citou a condição de crianças, adolescentes, nessa primeira etapa da vida, nessa condição de fome, dentro de toda essa estrutura aí, onde faltam vários serviços, inclusive o alimento. Eu queria que você me contasse como que pode impactar, então, essa primeira etapa da vida da criança, já nessa condição mais para frente. Perfeito. João, é muito interessante sua colocação. Um adulto com fome não vai ter os mesmos impactos neurológicos do que uma criança, né? Então, a própria ciência traz essas verdades para nós de que a fase do desenvolvimento cognitivo ali da infância é o mais importante, a estrutura que aquele indivíduo vai levar para o resto da sua vida. Existem estudos que comprovam que sequelas e lesões causadas pela fome na infância vão reverberar até o final da vida desse indivíduo. Olha que coisa mais profunda. Isso significa o quê, Rafael? Significa que o Steve Jobs poderia ter ido mais longe se tivesse comido bem. Ou seja, é uma fase da vida, né? O brasileiro, ele bate no peito para dizer que ele mudou de vida, que ele superou, que ele venceu, mas ele não consegue mensurar os impactos que ele traz, o que ficou nele dessa realidade. Uma criança no Nordeste brasileiro hoje tem 5 vezes menos chance de sobrevivência do que uma criança do Sudeste. São dados que mostram nitidamente. Aí você joga isso para uma realidade mercadológica como se todo mundo partisse do mesmo lugar. E a gente sabe que isso é uma utopia, é uma falácia muito grande, né? Que precisa ser discutida. E a criança e o adolescente, infelizmente, estão no epicentro desse problema social. E aí, pensando nisso que o Rafael traz, eu trabalho na área da educação da rede pública e numa área periferizada. E aí, eu estou inserida numa escola que ela é de tempo integral. E aí, o que significa isso, né? A criança no tempo integral, ela vai ter acesso a mais refeições durante o dia. Então, a luta pelos familiares de inserir essas crianças nesse contexto do tempo integral é muito grande. E aí, quando você olha para essas crianças, você entende também a realidade que elas estão inseridas. E aí, pensando que a gente está numa região sudeste, né? Como o Rafael trouxe, em outras regiões, a questão é ainda pior. Só para trazer esse dado da importância da alimentação e da importância da escola na alimentação dessas crianças, né? Porque se não fosse a escola, muitas crianças não teriam uma refeição, 2 refeições por dia. Pode falar. Não, e não só na escola, eu sei que existem trabalhos até de levar cestas básicas que são feitas através da educação, né, dentro da escola, para a casa da família. Porque, que nem a Rubia estava contando, às vezes a realidade do aluno ter acesso do alimento só na escola, mas a família, são vários irmãos, o pai, a mãe, toda essa condição. Existe, então, essa realidade, né, dessa família que está inserida nessa situação. Muito. Inclusive, a questão do BPC, João,
você faz um documento voltado para o autor da ação da causa, mas na prática é uma família que está sendo assistida. Ou seja, o problema que vocês estão abordando, o buraco é mais embaixo, como se diz popularmente, né? É uma criança, eu lembro de ter tido a grande oportunidade de fazer estágio na educação com a última profissional de serviço social na área da educação. No primeiro dia de atendimento, nós tivemos 200 casos encaminhados para o serviço social. A minha colega virou e falou que iria fazer uma denúncia para a Secretaria de Educação para fechar a escola, porque isso já desordenou, as pessoas já saíram do seu lugar, o professor não é mais professor, a escola não é mais o lugar do aprendizado, é o lugar da sobrevivência. Eu vou para comer ou eu vou para aprender? Né? E a gente vai falar sobre esses programas, né, que são uma alternativa, a principal alternativa hoje para fugir dessa realidade. Agora eu vou dar um desafio para o professor e para a Rubi, que também está inserida nesse meio da educação, nas escolas, enfim, seja até nas faculdades. Eu queria saber de vocês, vou jogar a bola para os dois, pode ser? Como que a educação pode mudar essa realidade? Pode ser um primeiro passo? Interessante, boa reflexão. Aí eu queria só retomar um pouco a discussão anterior que você lançou para o Rafael, né? E aí é interessante, João, o seguinte: quando a gente vê a questão da fome no Nordeste, né, como pontuou o Rafael, e no Sudeste e no Sul, Centro-Oeste, né, ela está espalhada no Norte, né, em todo lugar. E aí eu queria só pontuar uma questão específica do Nordeste, né? Então, por exemplo, uma coisa, Nordeste, quando a gente fala do Nordeste, a gente estigmatiza, né? O Nordeste é o pessoal da fome. Não, nós temos em Minas o Vale do Jequitinhonha, nós temos em Minas o norte de Minas, né? Então, são regiões, só para a gente situar, né? Nós estamos falando de Minas, então estou situando onde tem também. E temos no nosso entorno. E aí é interessante, por exemplo, quando chega... Eu falo interessante, mas não tem nada de interessante nisso, né? É uma realidade dura, né? E muito cruel. Quando a gente vê a questão lá no Nordeste, por exemplo, eles têm até um nome, né? A pessoa tem um nome chamado nonato. É muito comum essa palavra. Você vai lá na casa do nonato. A expressão nonato é não nascido. Olha. Olha que interessante. Por quê? A mãe... ela estava ali numa situação de fome enorme, onde o bebê nasce, né? Só para a gente pegar aqui, voltar à questão da segurança alimentar na infância, nasce e não tem perspectiva de alimento. Então, o que o bebê faz? Ele não faz, ele precisa de cuidado. O bebê é o único ser, principalmente o bebê humano, ele é o único ser que precisa de cuidado, né, e de ser alimentado desde o início. O bebê animal, né, vamos pegar lá o bezerro, né, ele nasce, ele já vai andando por aí, vai lá para algum outro lugar. Claro que ele vem para perto da mãe e se alimenta ali, mas ele já anda, né, já procura alimento. O bebê humano, não. Ele fica naquela situação e, se não tem que comer, ele grita, ele chora. E aí, nessa condição... que eu queria, assim, é uma realidade mais dura, né? Só para representar essa realidade também, para a gente ter essa noção, em que a mãe vai vendo aquele bebê chorar e, ao mesmo tempo, vai costurando já, porque não tem mais condições, aquele bebê vai morrer, né? E ela vai costurando a mortalha dele. Olha que situação horrorosa. E isso é uma questão muito comum nos interiores, né? E muitas vezes isso. Então, depois ela engravida. Mas aí ficou grávida de novo, não sei o quê. É para ver se aquele outro vinga, para ver se dá conta de ter uma mão de obra para depois suprir essa condição dessa carência alimentar da família. Então, olha que situação as pessoas se colocam no plano da existência, né? Situação limite. Então, tem horas que a gente pensa assim... mas olha lá, ainda fica engravidando. Não, a lógica da gravidez ali será que alguém desses vai vingar para mais tarde ter condições de trabalho? E aí é importantíssimo o projeto de vocês, né? Só adiantando, depois a gente volta mais. Porque ela é um projeto que vai dar condição a esse jovem, a esse aprendiz. Em primeiro lugar, ele vai suprir
a resolver minimamente uma condição da própria existência ali naquele lugar. Então, eu queria fazer esse paralelo aí. E trazer essa realidade, acho que a comunicação serve para isso, né? Para a gente aproximar realidades que muitas vezes a gente acha que ou não existem, que é pior, ou que estão distantes, mas trazendo essa situação toda que acontece em alguns locais do país, mas a gente não precisa ir longe, né? Qualquer cidade que a gente for hoje tem essa realidade de um bairro mais periférico que vai sofrer com alguma... com a falta de algo, seja do acesso à saúde, seja do acesso à educação e muitas vezes, principalmente, até o acesso ao alimento. É importantíssimo a gente trazer esse ponto dessa realidade, que é cruel, é difícil dizer, mas existe. E aí, de novo, voltando aí sobre essa questão, né? Porque eu acho que às vezes, como a Rubi já adiantou, a escola pode ser esse fator fundamental e às vezes a virada de chave para que essa criança, enfim, o adolescente não viva nessa realidade da mão de obra e siga esse caminho, uma realidade que vem mudando. Então eu queria saber de vocês que estão inseridos nesse meio da educação, da escola, se realmente a gente pode dizer que a educação, a inserir essa criança, enfim, essa realidade, incentivar esses projetos na escola, pode ser primeiro passo para a gente tentar mudar um pouco essa realidade da fome. Certo. Eu vou situar aqui, aí depois a Rubi faz aí o contraponto. Rubi, tem muita experiência também. Vai lá, professor. E aí a ideia, primeiro, eu vejo assim, Rafael, eu vejo assim, quando se criou as creches, né, e ampliou a ideia de acesso à creche, então a criança entrava na creche com 2 anos, né? Aí agora não, 6 meses já pode colocar na creche. Mas essa criança não vai ficar em casa, aquela coisa, né? Aí está sempre reclamando desse grupo, né? E aí é interessante porque vai acabar ajudando aquela criança a comer. Né? Então, quando põe lá 6 meses, caramba, tem gente que já nasce, já põe na creche. Ah, mas não vai ter convivência. Não, a questão básica é alimento. Né? É a primeira necessidade ali para já está sendo suprida. Então, o sistema educacional, quando ele vai sendo organizado, e aí as creches é o primeiro ponto, né, Rubi, para se institucionalizar esse modelo, esse mecanismo de tentativa de dar um bem-estar para a criança. A grande questão que depois a gente vai vendo, assim, é que tem alguns professores, coitados, né, com a sobrecarga disso tudo, e aí as crianças querem ir para casa dos professores. Nossa, levar uns 30 para casa. Difícil, as crianças não e as crianças não querem ir para casa da mãe. E aí vira um dilema moral na cabeça do professor. E agora o que é que eu faço? Da criança, você imagina? Não, e da criança. E chega a mãe para pegar a criança, ela não quer ir para casa. Olha que situação. Não, isso aqui é Uberlândia. Eu estou trazendo aqui experiência que eu vi de sala de aula, Rubi, que eu dei aula na educação, né? E o pessoal do serviço social trazia essa experiência. Professor, eu tenho várias crianças que não querem ir para casa da mãe. E a mãe fica lá perguntando, o que você fez com meu filho? Não fez nada, só deu carinho e alimento. Exatamente. É a realidade. João, e eu quero voltar um pouco aqui no meio da sua fala sobre a comunicação, porque quando a gente finge que a fome não existe, a gente passa a não querer cuidar dessa problemática, e nos últimos anos a gente viu isso por parte dos governantes, então é bem latente a situação existe, e eu acho que a educação, não romantizando a educação, os professores e professoras já estão exatamente sobrecarregados, porque a escola virou uma outra coisa, não um lugar de troca, de aprendizagem, mas é onde a criança muitas vezes vai ter o afeto, vai ter educação, que deveria ser responsabilidade dos familiares, e a parte da alimentação, e aí a gente poderia trazer outras coisas, inclusive do banho, da higiene pessoal, tudo está na escola, mas eu acho que ainda é uma possibilidade, é uma chave, porque a gente entende que quando uma pessoa consegue não evadir da escola e ali terminar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, fazer um curso técnico, procurar outras possibilidades, tem um aumento de renda, e eu acredito que seja uma possibilidade de fugir dessa margem da extrema pobreza, da fome extrema. Então, a escola ainda é um lugar, e projetos como o
do Bittar Educação, do Instituto João Bittar, com os jovens aprendizes, é uma possibilidade desses adolescentes fugirem desse outro lado da ponte, né? Terem mais caminhos. E aí, só para exemplificar, tem hora que eu vou fazendo exemplos muito rudes, né? E parecem terríveis, né? No sentido assim, parece que é ficção, não é Mas ficção. a realidade dessa maneira, infelizmente. Né? Infelizmente, né? E aí, essa condição da fome, Rubi, é interessante quando você aponta isso. Quando a criança chega na escola, né? E aí a gente vai vendo, principalmente na extrema pobreza, a mãe dessa criança, em condição normal, ela teria condições de dizer, eu vou levar meu filho para a escola. Essa mãe, ela já não tem esse referencial de escola, que é aquilo que nós falamos, ninguém é sozinho e tudo está interconectado. E aí a questão é justamente essa. Ou seja, quando a criança vai para a escola, ela começa a ter uma organização. Aquela família que não tinha nada, agora que a mãe começa a ter esses referenciais. Então, começa a ter uma mudança do cognitivo da mãe para dizer, nossa, a escola é importante. E para ela não era importante, não porque ela não queria que fosse importante, é que não tinha condições de pensar sobre aquilo. Interessante. Bom demais, né? Obrigado, viu, Rubia, também pela contribuição. Aqui no Bittar Podcast é assim, uma hora você é convidado, aí você vem para apresentação, aí você volta. A gente vai tendo essa conversa, porque realmente a ideia é a gente promover essa conversa e que a gente insira quem está nos acompanhando também a entender um pouco dessa realidade. Eu não poderia continuar essa conversa falando sobre educação e fome, porque eu sou filho de uma nutricionista. Então eu queria mandar até um abraço para minha mãe, um beijo. Beijo, Simone. E depois que ela depois da faculdade, ela trabalhou por muito tempo num projeto, né, num instituto da minha cidade, que era justamente esse trabalho integral. Então, eram alunos, né, em condições de vulnerabilidade, alunos em situação de vulnerabilidade por diversas razões. Então, eles tinham, desde da escola, e no turno, né, no contraturno que eles chamam, né, tinha algum curso, alguma especialização, uma prática de esporte e tudo mais. E por que eu estou falando desse dia que era feito na escola? Porque o principal era o café da manhã, o almoço e a janta. Ninguém ia embora sem jantar. E nessa realidade também acho importante dizer que muitas vezes haviam irmãos que, como eu disse, haviam irmãos que ficavam em casa, os pais que também estão inseridos nessa realidade. Então, além do filho ter essa alimentação básica durante a semana, e havia toda uma preocupação também para os finais de semana, porque já ouvi relatos de quem comeu pela última vez sexta-feira sabendo que a próxima refeição seria segunda-feira de manhã no café da manhã, e havia esse trabalho de alimentos em casa, e isso tudo ainda muito preocupado com aquela situação da insegurança alimentar, porque muitas vezes tem o acesso ao alimento, mas não é aquele alimento nutritivo, não é o alimento que vai alimentar, né, o corpo com o que precisa. Então, trazendo essa questão da insegurança alimentar, porque muitas vezes traz à tona um outro problema que aí foge não só da questão da socioeconômica, mas também da alimentação em si, né? Sim. Porque a insegurança alimentar, ela diz muito sobre isso. Os alimentos que a gente consome e trazendo para todo esse diálogo, porque queria entender, então, o que é insegurança alimentar, qual que é a condição que estão essas pessoas de insegurança alimentar, e é importante dizer que há níveis também, né? Há níveis mais críticos, há níveis de alerta. Queria que você dissesse um pouquinho sobre isso. É muito interessante isso, João. A cidade de Uberlândia, hoje, no poder público, trabalha com alguns mecanismos, né? Um deles é o Propão, que é um programa onde a pessoa tem, desde que se adeque aos quesitos, a pessoa tem custeado até 40% o valor da cesta básica, né? E aí você fala aí da palavrinha mágica nutrição, que é muito interessante, porque lá na descrição do site da prefeitura diz assim, alimentos da cesta, né? Primeiro critério, disponíveis no mercado. E com valor nutricional, quer dizer, aquilo que deveria ser primário, e a gente vê aí uma questão socioeconômica, né? Quer dizer o quê? Tem no mercado,
Não, a questão é o valor que isso custa. Vamos ainda colocar ali o mais barato na cesta básica mesmo. Essa questão nutricional, ela se torna secundária, né? Mas onde ela vai ter um impacto direto ali no desenvolvimento cognitivo da criança? Na capacidade de aprendizagem. E uma criança que não aprende, não amplia a sua consciência sobre a vida, não pensa um futuro melhor. Ela cresce com essa ideia de que ela é mais uma força de trabalho que pode vir a contribuir. O menor aprendiz, né? Qual é o grande sonho dele? Pagar a conta da luz para minha mãe, ajudar a cuidar dos meus irmãos. O imaginário dessa demanda, ele gira em torno dessas necessidades essenciais. E a pessoa, quando ela dá uma melhoradinha de vida, materialmente falando, né, ela não se sente nem digna. E aí você vê essa contradição doida nessa sociedade maluca, que você vai no McDonald's, lá tem quilos e quilos de comida sendo jogado fora, né? E, ao mesmo tempo, do outro lado, por que essa distância tão grande de consciência? Né? A insegurança alimentar, ter o arroz e o feijão, como se diz no popular, né? A gente não sabe nada sobre nutrição. A gente não sabe absolutamente nada, porque eu acho que o Brasil ele orbita ali na esfera da ideia mais elementar possível sobre alimentação. Ou seja, eu tenho algo para comer. Esse algo é tão subjetivo que não cabe a palavra nutrição ali dentro, né? Esse algo pode ser qualquer coisa, pode ser uma palma lá do Nordeste, que de alguma maneira nutre de algum jeito ali, né? Mas esse algo para comer não permite a gente pensar nessas questões. E aí você vai para a prática, você vai ver que tem essa insegurança alimentar de nível leve, moderada, grave, né? Se existe essa classificação pelo Ministério da Saúde, existe uma implicação profunda em cada um desses graus, né? Que eu volto a dizer, a ciência fala que isso vai nos acompanhar para o resto da vida. Eu não consigo voltar atrás. Por mais que eu consiga melhorar minha condição material, eu não vou reaver isso que ficou para trás. Mas é uma conta subjetiva, né? Que não aparece. E é uma conta estranha de fazer, porque a gente pensa sempre nesse trabalho emergencial, né? Então, há muito recurso para emergência, mas para preventivo não. Por exemplo, você citou essa questão da cesta básica, da preferência para o alimento disponível, muitas vezes mais barato, e, consequentemente, isso traz aquela consequência, aliás, arrasta aquela consequência para um futuro problema de saúde, onde aí vai ter que ter intervenção, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, do SUS. E aí, ele sim vai ser deslocado de recurso. Então, se houvesse mais energia, talvez, para esse trabalho preventivo, né, a gente conseguiria equilibrar melhor essas contas, porque, querendo ou não, essa conta chega lá no final, né, Rubi? Quer falar? Pode falar. Não, é porque você me fez lembrar assim, dessa frase tão popular, né, que a gente ouviu sempre e falou: você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Frase chavão aí desse pensamento. Mas um governo que não ensina a pescar tem que dar o peixe. As pessoas precisam sobreviver. Né? Um projeto como esse, uma iniciativa como essa, tende a suprir essas duas questões. Por que precisa dessa carga teórica para os meninos ali, né, na condição de menor aprendiz? Porque, de certa forma, você está formando um indivíduo para que ele aprenda a pescar, mas não seja iludido também no sentido de entender como que todo esse sistema funciona. Né? Então, pegando um gancho aqui com tudo que vocês falaram sobre a parte de política pública, da insegurança alimentar nos seus vários níveis, severo, moderado, leve. Dentro da leve, a gente tem a questão dos subprodutos, né, dos subalimentos com a baixa nutricional muito drástica, pensando principalmente em crianças e adolescentes. E aí, partindo para as políticas públicas, sociais, a gente tem, às vezes, aquelas soluções imediatas, né? Como uma Bolsa Família, um programa assistencial. Mas existem soluções possíveis para minimizar de fato, e além disso, para que não seja só uma política de governo, essa que a cada entrada de um novo governo vai sendo modificada e que nunca resolve de fato o problema. A gente consegue vislumbrar uma solução ou soluções de pequeno, médio e longo prazo? Rubi, é interessante essa fala sua. Eu tenho participado de um grupo sobre a discussão da democracia e a vulnerabilidade da democracia. Né? Nós estamos aí
falando, como que é essas questões democráticas, né? Então, os governos democráticos tentam olhar para o povo e criar condições mínimas e básicas de sobrevivência para todos, né? E já outros grupos mais radicais, não, vamos ensinar a pescar, né? Aquela ideia que a gente já tem por aí na sociedade desenvolvendo isso. Mas eu quero trazer um questionamento que é a seguinte: a FAO, que é um organismo da ONU sobre a questão da agricultura e da alimentação, e responsável sobre a questão também de erradicar a pobreza no mundo, né? O programa da FAO é esse. E aí, a FAO está aí há muitos anos. E essa pobreza aumenta, não se erradica. Olha que coisa que eu estou dizendo de contradição dentro desses processos. Então, há algo que não está funcionando nesses projetos. Algo que não está funcionando dentro da democracia. Algo que não está funcionando. E aí é preciso rever isso, né? É um questionamento também da democracia. Eu acho que a gente tem que rever que, em certo sentido, a democracia falha, né? Não estou aqui dizendo que precisamos ir para um outro sistema. Eu estou querendo dizer o seguinte: é preciso analisar a democracia com mais profundidade e ver se ela está atendendo realmente esses processos. Para quê? Para reorganizá-la, revisitalizá-la, redirecionar processos, programas e governos, né? E a gente sabe que, por exemplo, o açúcar, a gente sabe que o leite são poderosíssimos falseamento de alimento, né? E as pessoas ficam totalmente à mercê desse alimento que é o açúcar, o leite. Por exemplo, o leite e o açúcar traz inflamação. Uhum. Tem alimento nisso. E se você pega os alimentos que estão no supermercado, a maioria dele com açúcar e leite. Uhum. E aí nós estamos vendo o pessoal também na classe média e classe alta com problema de obesidade e desnutrição. Olha que maluco. Que faz parte da segurança alimentar, né? E faz parte da segurança alimentar. Então, quer dizer, ela tem acesso ao alimento, mas ela come mal. Uhum. Né? Então, não é só a ideia de... Aí a família gasta rios de dinheiro com academia, com médico, né? E aí os nutricionistas dizem para elas o que devem fazer. Nossa, comer alface é difícil, comer alface, né? Então, né? Comer cenoura, nossa, o menino... Então, precisa criar também, paralelo a isso tudo, um programa que eu acho, né? Que é a ideia de como comer bem. Né? E isso pode começar na escola, um projeto. Pode começar nos projetos como o de vocês, né? De menor aprendiz, um projeto nesse sentido. Para que a pessoa comece a desenvolver uma condição básica de que alimento não é açúcar, alimento não é leite. Uma conscientização, né? Uma conscientização. Então, acho que todos na sociedade podem atuar nesse sentido. Por exemplo, várias doenças de artrite e artrose é derivado da questão do açúcar e do leite. E são atitudes muitas vezes simples, né? Vou dar o meu relato aqui. Todo mundo fala assim, nossa, filho de nutricionista, deve ter passado vontade. Gente, eu sou uma formiga, eu amo doce, amo chocolate. Só que a minha mãe foi assim, nessa consciência, nessa educação alimentar, né? Hoje existem métodos cada vez mais eficazes, mas quando eu fui criança, há uns 20 anos atrás, né? Para não revelar muitas idades, era muito engraçado que, assim, sou viciado em salada, gosto. Minha mãe sempre... tinha essa maneira de oferecer o alimento, mas era engraçado que eu nunca passei vontade, porque eu ia pra casa dos meus avós, você sabe que avô, né? E a gente tem vontade. Era engraçado que minha mãe, assim, quando a gente tinha vontade, por exemplo, uma bolacha recheada, nunca negou. Só que era aquela questão, né? Você vai ter essa bolacha recheada. Se você quiser comer ela em 1 hora, em um dia, você sabe que essa é a quantidade que você vai ter. Agora, se você quiser ter a consciência de comer uma depois do almoço e ela durar mais tempo, então você vai ter ela por mais tempo e você fracionar essa porção. Então, é com isso que eu fui crescendo e hoje é mais ou menos como a gente se organiza, né? Mas que nem a gente está falando aqui nessa conversa. Muitas vezes falta por necessidade, né? Em toda essa questão. Você trouxe aqui meu relato para compartilhar, para agradecer minha mãe, inclusive, deixar a dica pro pessoal aí, mas você trouxe a questão da FAO, né?
que é esse órgão, esse braço da ONU responsável não só pela pobreza, enfim, por essa questão alimentar. E a FAO também dita o mapa da fome, né? Que é quem avalia, quem nivela essa situação. A gente vale lembrar também, eu acho que muita gente, não sei se vão compartilhar disso, eu lembro de ir ao mercado na minha adolescência e ter, enfim, 10 anos atrás, adolescência não, enfim, e ter aquele mapinha, era Brasil sem fome, aí tinha a logotipo, né, que era o prato, os talheres e tudo mais. Então foi quando foi criado o Fome Zero, que foi um programa do governo federal naquela época, e foi aos poucos tentando tirar o país, trazendo esses programas que a gente já citou aqui, desse mapa da fome. Só que hoje há um alerta muito grande para o Brasil, principalmente depois da pandemia, e já havia esse alerta antes, mas depois da pandemia uma situação ficou mais grave. Eu queria que vocês dissessem, então, o que é esse mapa da fome, o que eles revelam e qual que é a situação do Brasil hoje nessa situação. É muito interessante você falar isso, porque quando a gente fala de Brasil, né, esse dado da FAO aí, estima 2,5% da população para se enquadrar nesse contexto de fome, de miséria, né? O Brasil passa de 4%, quase 5%. Quer dizer, nós estamos mais que o dobro do padrão, ou seja, cristalizamos a nossa estada no mapa da fome, né? A pandemia trouxe todo esse contexto. Então, toda a população comprou o discurso. Foi a pandemia, né? Colocamos tudo na conta da pandemia. Mas de 2014 o Brasil figura primeiro nesse cenário. 2015 ele dá uma folguinha. 2020 eu brinco que se o cavalo amarelo de Apocalipse foi solto, que é o da fome, né? Foi em 2020. Porque a fome cresceu 10% no mundo. A fome cresceu assustadoramente mais do que a capacidade produtiva. E isso vai reverberando, né? Isso vai se conectando a demais problemas sociais. E não à toa aí que o presidente Lula, na sua fala ali de posse, né? Ele evidencia justamente essa problemática. E muito interessante que muita gente olhou, né? Esse cara feio e falou assim, mas ele está falando de fome? Como se fosse um problema que nós não passássemos mais, né? Então, também tem todo um trabalho de marketing aí para desviar a atenção a isso que é muito presente. Uberlândia, por exemplo, eu que transito muito bem na periferia de Uberlândia, eu costumo falar que nós temos uma desigualdade canalizada em Uberlândia. Tem um cano, assim, que o esgoto social vai tudo para o mesmo lugar. Então, quem mora no restante da cidade não tem essa experiência. No período de pandemia, na região, né, mais afastada de periferia, 6 meses depois, nós tivemos essa experiência com alguns amigos da igreja que faziam trabalhos filantrópicos e tal. 6 meses depois, as pessoas daquela região não sabiam, João, que o mundo estava passando por uma pandemia. Não existia máscaras. As pessoas desta região de Uberlândia, que eu não vou citar o nome, mas é óbvio para quem tem um pingo de bom senso, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no mundo. E aí, quando você vai para os índices de pessoas infectadas, óbito, aonde que houve, né, uma perda muito mais grave na cidade? Foi nessa região. Então, é um problema que ele vai imbricando tudo isso. O Brasil figura no mapa da fome, né? É um país muito grande. A colocação da Rubi foi muito importante, porque eu percebo que a política local ela tem capacidade de promover, né, uma amenização, porque a palavra erradicação é muito forte para um país como o Brasil, né? Tá lá na utopia do Thomas More lá, mas a gente vai chegar. Mas a amenização, ela tem que ser local, ela tem que partir da política local, ela tem que partir desse mapeamento, desse levantamento. Existem algumas cidades no Brasil muito interessantes que trabalham com um projeto chamado voluntariômetro, não sei se vocês já ouviram falar. É uma coisa muito interessante que eu estou especulando aí e quem sabe a gente traz isso para Uberlândia. Esse trabalho começa a mobilizar profissionais de todas as áreas.
da nutrição, da educação física, do judiciário, as pessoas começam a enxergar os problemas sociais da cidade e perceber que elas têm uma parcela de responsabilidade, né? Aí fica lá igual o impostômetro, tem o voluntariômetro, vai contabilizando as horas que a cidade está se envolvendo com a desigualdade. Olha que coisa maravilhosa. Que ótimo. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente abriu o programa falando das formas que a gente, como sociedade civil, pode auxiliar nesse processo. Onde tem no Brasil, você sabe falar para a gente? Pra que gente já se fica inspirar, né? Exatamente, já fica a dica aqui também para quem quer levar para a sua cidade, sim. enfim. Eu sei que são algumas cidades do Nordeste, não vou chutar para não falar bobagem, mas eu conheço o idealizador que implantou, que hoje é um instituto, e a gente tem uma conversa muito próxima, porque eu tenho, sim, muito interesse de trazer esse projeto para cá. E sabe o que é legal, Rubia? Você falando sobre isso, muitas vezes o pessoal que está acompanhando o nosso Bitar Podcast tem esse voluntariômetro na cidade e às vezes não sabe. Então já fica a dica Pra depois pesquisar, né? Sim. E aí, quando você traz que o voluntariômetro, Sim. ele une vários profissionais e, enfim, tem tudo a ver com a fala do Silvano, que ele fala que a gente vive em sociedade, uma ação de um impacta na vida do outro e, assim, consecutivamente. Pensando ainda sobre a insegurança alimentar e a meritocracia que vocês falaram, tem também uma coisa no Brasil que, nos últimos anos, cresceu o uso, assim, exacerbado, que foi dos agrotóxicos. E aí pensar na mesa de quem chega essa comida repleta de agrotóxico? Porque tem gente que tem condição de pagar ali o seu produto orgânico. Tem gente que não. E é esse que vai chegar, que também impacta aí nessa questão de insegurança alimentar. Eu queria ouvir de vocês a opinião a respeito do que chega também, quando chega. Eu vou tentar aqui mais ou menos. O João, hoje, a mãe do João está contemplada o tempo inteiro. Beijo, Bem, mãe. Qual é o nome dela? Simone. Beijo, Simone. A Simone está sendo contemplada. Tá orgulhosa. Tá Ela não orgulhosa. assistiu ainda, mas na hora que ela assistir, ela vai ficar com orgulho. E a ideia é justamente isso, né? Por exemplo, quando a gente fala da pandemia, né? Então a pandemia veio e Ô, gente, a primeiro perdão, de novo, é que eu tô a tomando primeira antibiótico. dinâmica. Perdão. Claro. Aconteceu terça-feira, meu antibiótico, cara. E aí mesmo você não, mas tá em casa, tá em casa. Perdão, gente, desculpa de novo. Ai, que vergonha. A gente põe o silêncio silencioso e esquece que o alarme não entra nessa jogada. Espera aí, deixa eu ver o meu, não. Perdão, viu, Silvano? Silvana, vamos começar de novo da sua fala, tá? Tá. Do início, por favor. Então, quando o João traz essa questão da mãe, né, que teve todos os cuidados com a questão da nutrição, né, e aí a gente vai vendo justamente o seguinte, a gente vai vendo que a pandemia, né, principalmente a pandemia Covid-19, o que ela propôs como resolução? Ela propôs vacina, né? E o que é vacina? É um medicamento para tentar diminuir os impactos severos daquele vírus ali. E aí é interessante que a gente vai vendo que esse vírus afeta o organismo, porque também o organismo está vulnerável, né? E aí das questões importantes era boa alimentação. Ou seja, a imunidade das pessoas que também estavam baixas, o vírus teve impacto maior ou menor, dependendo da situação. Ah, mas eu como 3 vezes por dia. Mas o que eu como? Né? Então, nesse caso, a gente foi vendo que, por exemplo, muitos alimentos vinculados ao né, fora do agrotóxico, ou um alimento mais saudável, ele impactou na vida dessas pessoas, elas aumentaram a imunidade contra o vírus e muitos não pegaram Covid. Olha que interessante isso. Então, há uma questão, não estou dizendo aqui que não é para vacinar, ao contrário, deve ser vacinar, todo mundo deve se vacinar, mas a alimentação, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, o organismo dela reage a diversidades de vírus, de resfriados, de forma totalmente adversas, né? Então, é interessante como é importante a questão da alimentação, não só para a classe mais desfavorecida, mas para todos. Né? O impacto é gigantesco na vida da pessoa quando a pessoa come bem. Né? E comer
sem agrotóxico. E aí você traz a questão do agrotóxico. Infelizmente, né, o agrotóxico ele tem dois lados. O primeiro lado é que eliminaram ele é um pesticida que elimina as adversidades da mosca branca, dos vírus no alimento. Então, o alimento ele fica protegido. Então, nesse caso, eu vou ter uma maior produtividade. Então, essa é a primeira coisa. O outro lado disso, eu vou ter um alimento menos saudável. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Se você pega lá o tomate, vamos colocar o tomate na salada, vamos. Aquele miolinho branco do tomate, joga fora. Por quê? É ali que fica todo o agrotóxico do tomate. E é veneno pesadíssimo para o tomate chegar naquele tamanho. Mas se a gente for para uma agricultura orgânica, o tomate não é daquele tamanho, nunca vai ser daquele tamanho. Né? Vai ser um tomate menor. E aí você vai poder comer inteiro, só que aí tem uma questão. Ele vai demorar mais tempo para chegar a ser um tomate, né? Que pode ir à mesa. Então, nós vamos ter esses dois processos. Então, ele é mais caro. Por isso que é um pouco mais caro. Então, é interessante esses dois lados, a gente entender. E aí, a gente está falando de Uberlândia. Uberlândia é interessante nisso. Uberlândia sai na frente de vários lugares. Tem hora que a gente faz uma crítica ao agronegócio e tudo, né? Mas aí desenvolveu chama a rocha do basalto. Ela é triturada. Ela é um excelente fertilizante. Então, ela tem menos impacto do que o herbicida pulverizado na agricultura. Então, é interessante como forma estão usando esse tipo de fertilizante da terra, que ele impacta menos no alimento. Você falou do agronegócio, e a gente sempre tem uma crítica, né, muito forte ao agro. Existe uma forma de caminhar junto e com o agronegócio, que a gente às vezes critica, para o combate da fome? Vocês acreditam nisso, nessa possibilidade? Envolvendo ali também a questão da agronomia familiar. É possível estabelecer essas relações? Eu vou começar uma fala rapidamente, aí o Rafael complementa, Rafa, que eu vou apontar assim. Há o agronegócio, e sempre houve o agronegócio, e aí é interessante isso, por exemplo, era a questão da indústria do café, o Brasil começou com café, a grande extensão do café, cana-de-açúcar, vamos exportar, a ideia do Brasil era essa. E aí foi criando as monoculturas, né? E aí foram desenvolvendo. Então, o agronegócio foi se fortalecendo cada período, desde o período do Brasil República, depois vai chegando em 1960, mais outras diversidades, depois a soja. Aí, com a abertura política, 80, estou trazendo aqui uma rápida conotação, aí nós vamos ver com a redemocratização do país, o agro corresponde hoje, se não me engano, a 35% do PIB. É muita coisa. Né? Por outro lado, a indústria caiu. O desenvolvimento industrial, ele, em relação ao PIB, ele caiu sua contribuição. Então, nós estamos vivendo essa coisa. Então, o Brasil parece não, dentro do PIB, é o Brasil do agro, nesse sentido, economicamente. Mas só que o agro ele concentra muito recurso. Né? E concentra muito recurso. E aquele que ele produz não é para todos, é para exportação. É aí que está a grande crítica ao agro. É para exportação. Nós não comemos a soja do agro. Ela é toda exportada. É toda exportada. Nós não tomamos o café bom do agro. Nós tomamos um café que não é o café bom do agro. Ele é exportado. Mas você está brincando comigo? Destruiu meu sonho agora. Não, é verdade. Você pega no supermercado, é um café. Você achando que aquele cafezinho era maravilhoso, tipo exportação. Né? Então, é um café... É complicado. Então, quer dizer, o que nós produzimos não é para nós mesmos. Olha que maluco. E nós estamos passando fome. E o Brasil é o país da exportação e da criação de alimentos do mundo. É considerado o celeiro do mundo em alimento. Olha a contradição, só para pegar a contradição. Sim. É muito interessante isso. Eu acredito, Rubem, que não tem como você falar do agro sem você falar da economia, né?
E não tem como falar de economia, agro, solução, sem pensar na palavra sustentabilidade. Né? Quem alimenta, como a gente sabe de praxe, quem alimenta a família brasileira é o pequeno produtor. Ou seja, uma política que ampare, né? E aí você vai ver as contradições do sistema, porque que a discussão tem que ser bem feita. O governo tem alguns trabalhos, tem um projeto chamado Alimenta Brasil, onde o governo federal ele enxerta recurso e compra dessa produção de alimento e distribui. E aí os índices econômicos começaram a mostrar que essa ação governamental começou a impactar negativamente nos ganhos do pequeno produtor. Então, quer dizer, num país, numa teia complexa dessas, você mexe numa área e você vai ver a reverberação em outra. Por isso que eu falo que é melhor você fazer um recorte local, né? E pensar... Do que na extensão territorial do Brasil. Você não vai conseguir fazer essa leitura com uma precisão, né? O Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, essa temática, essa discussão lá tem outro teor. Você pode usar os mesmos teóricos, mas não é, professor? É a distância do que é real e daquilo que é momentâneo. Né? Quando você pega isso aqui e joga para a prática, quando você pega a legislação e joga para a prática que a pandemia produziu no Brasil, a distância está muito grande. O apelo à filantropia. Né? A gente enfrenta a fome como se ela fosse um mal a ser superado pela dignidade. Você pega lá o Graciliano Ramos no Vidas Secas, né? Começa narrando os componentes da família e ali na listinha está o papagaio. E na metade do livro a família teve que matar o papagaio para comer. Está no nosso imaginário que o passar fome... Né? É uma parte da etapa do processo para a formação de um homem. Não, a gente não tem que passar fome. Nós temos que ver os caminhos. Todos os países que conseguiram superar situações assim trilharam o caminho da educação. Eu queria só, Rafael, é interessante quando a gente vai reforçando essa ideia das contradições, né? Principalmente econômico, como você fala. E aí é bom também a gente apontar o que trouxe a pandemia. A pandemia trouxe uma contradição e uma situação para o agro exportador. O que foi? Fecharam os mercados. E aí o Brasil, ele produz muito, é um grande produtor de alimento, mas ele não produz as condições básicas, como, por exemplo, toda essa parte de insumos, o Brasil não produz. Olha a contradição do agro. Ou seja, o Brasil é um produtor, tem toda essa escala, né, do PIB, mas, ao mesmo tempo, ele é deficitário em produção de insumos para a própria... insumos tecnológicos para o próprio desenvolvimento da agricultura sustentável. Então, quer dizer, é um agro que não tem sustentação em tecnologia. Então, depende de tecnologia do outro. E, principalmente, de onde nós estamos vendo a guerra, né? Os grandes produtores de insumos para a agricultura estão justamente na Rússia, na Ucrânia. É por lá que passa... Uma situação complexa, né? Complexa. Então, a gente vai vendo que não é só a questão da pandemia que impactou, o que impactou também é a não condição do Brasil ter desenvolvido uma indústria de produção de insumos. O que dá para a gente entender dessa conversa toda que a gente chegou nesse ponto até agora, né? Que é a realidade de muita gente e diferentes realidades de quem está nos acompanhando. O problema ele pode até ser comum, que é a fome, mas os fatores, os motivos que levam são diferentes, né? Particulares, enfim, muitas vezes de uma região para outra, e as soluções também, os caminhos de uma política aplicada às vezes em Uberlândia, por ter mais facilidade, talvez, como o professor falou do Basalto, vai ser uma realidade diferente de Ponta Grossa, que lá vai ter o voluntariômetro, enfim. Então, eu acho que essa localização pode ser um passo importante. Antes da gente partir para a orientação, porque a gente já falou de dicas de boa alimentação, enfim, pesquisa aqui no nosso podcast. Alimentação nas escolas, da coisa nutricional. Importantíssimo. Eu queria que só um serviço, Rafael, que você pudesse orientar, porque existem essas políticas públicas e há um problema que muitas vezes as pessoas, por falta de informação, não conseguem acessá-las. Às vezes sem pontuar, mas assim, qual que é a orientação para quem está nos acompanhando e às vezes ou
precisa ter essa informação ou até mesmo repassar para uma comunidade que ele está inserido? Como acessar essas políticas públicas? Existe um caminho comum ou existe alguma orientação para o país? Claro. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente está indo para o final, que tem a ver com o que o João está colocando. A gente sabe, né, da extensão do Brasil, das diferenças de regiões e etc., mas também existem pontos de restaurantes comunitários, muitas vezes, cozinhas comunitárias. Sim. E eu também gostaria que vocês falassem rapidinho, envolvendo pandemia. É muita coisa, né, João, para a parte final, mas vamos lá. Na questão dos efeitos da pandemia, da inflação, ainda existe no Brasil aquele estoque público de alimentos, porque quando necessário, na alta de preço, o governo entra em ação? Não sei se vai dar para juntar as duas coisas aqui, mas para aproveitar o gancho do João, lancei. Sim, e muito interessante, Rumi. Eu estava lendo esses dias uma matéria que saiu há pouco sobre a população em situação de rua, né? Que é uma das minhas paixões. Meu mestrado foi voltado para a mulher em situação de rua. Então, assim, a questão do gênero, a questão da raça, a questão socioeconômica, né? Engloba tudo ali na situação de rua. E saíram dados recentes agora de Uberlândia que houve uma redução de 30% na distribuição de alimentos para essa população. 30% é muita coisa, né? Para uma população estimada em 1.200 pessoas em situação de rua na cidade de Uberlândia. Ou seja, as pessoas, até aquilo que deveria ser secundário, que é a filantropia, né? Até o secundário já está fragilizado. Porque as pessoas ficaram com medo da pandemia, né? Então, a pandemia ela não afetou só a capacidade produtiva, a capacidade redistributiva, ela afetou também a consciência das pessoas do envolvimento com essa questão, que é responsabilidade do Estado e da sociedade, né? Para a gente não ficar ali numa leitura marxista que joga tudo em cima do Estado e nem numa leitura neoliberal ali, libertária, cada um por si, Deus por todos. Não, teve um impacto geral. Na própria filantropia, que deveria ser a zona sacra, né? Onde a pessoa ali não pode mexer naquilo que é santo. Então, isso é muito complexo. Mas uma política que se desenvolve, né? O Brasil, da década de 50 para frente, ali com a Darcy Vargas, inicia o período da mista, a assistência social começa a tomar um caráter profissional, né? Começa a se desvincular ali da filantropia religiosa para se tornar direito. E hoje nós temos o CRAS, respondendo a sua pergunta, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? Uma equipe multidisciplinar, e ali você vai ter todas essas orientações. Você vai fazer ali o seu CAD único, que é o cadastro único, né? Fazendo a composição familiar, para mensurar ali a renda per capita. O profissional de assistência social ali já vai fazer uma leitura de imediato para direcionar você de acordo com aquilo que a lei proporciona para você nas suas condições, né? Dali do centro de referência saem, e olha que coisa maravilhosa. Eu costumo ver muitos casos que a pessoa ali tem que pagar 6 meses de LOAS do BPC para o advogado que fez a peça. Tudo bem, mérito de cada profissional. Não quero fazer esse... É o BPC, né? O benefício de prestação continuada, popularmente chamado de LOAS. Mas é um processo que você faz gratuito no CRAS. Já fica a dica, gente. Uma dica de ouro, inclusive, porque a demanda é muito grande. É legal a gente falar que o CRAS é a realidade de Uberlândia, né? Que existem esses centros, mas a maioria das cidades já tem unidades como essa que podem receber um nome ou outro ou não. Muito interessantíssima a sua pergunta, porque em Uberlândia se chamava bem social. E fica aqui a minha crítica política. Por que se chamava bem social? Um rótulo para fazer politicagem, porque o nome é CRAS. É um projeto federal para todo o Brasil. Não pode ser apoderado para fazer politicagem numa esfera local, né? O CRAS é implantado com gestão mínima, básica ou plena, né? Era para Uberlândia, proporcionalmente pelo número de habitantes, ter 40 centros de referência. Olha a cobertura que isso teria. Olha o impacto que isso teria na questão da fome. Quantos tem, Rafael? 8. Araguari, nossa cidade vizinha, tem mais centros de referência do que Uberlândia. Então, quer dizer, passa pelo fator local.
passa pela movimentação política local. Alguém tem que abraçar essa bandeira, por isso que a gente está aqui também. É isso. É isso. Gente, que papo interessante. Eu acho que deu para esclarecer um pouco uma visão como um todo, uma visão geral, né? E ao longo, acho que para a gente já finalizando, já agradecendo a presença de vocês, eu queria que vocês desse uma orientação assim de primeiro passo para quem está nos acompanhando, né? Eu acho que a gente trouxe palavras importantes ao longo dessa conversa, a empatia, esse olhar para a comunidade, olhar para o próximo, que muitas vezes nem está tão longe, está perto e a gente pode fazer alguma coisa. Mas com a carreira de vocês, com a trajetória de vocês nas áreas, o que vocês poderiam falar que pode ser um passo importante para a gente poder dar e encontrar um caminho, que nem você falou, né? A erradicação ainda apesar de ser uma possibilidade, pode estar distante, mas mudar uma realidade próxima da pessoa próxima a mim, uma pessoa que eu me inspiro bastante, uma pessoa que quando ela começou a fazer o estágio dela, recebeu o primeiro Vale Alimentação e com esse primeiro Vale Alimentação ela comprou uma cesta básica, fez essa doação. Pode parecer pouco, pode parecer pequeno, mas pode ter um efeito grande, né? Então eu queria que vocês dessem essa orientação para quem estiver nos acompanhando, se sentiu tocado com essa temática e quer fazer uma diferença. Muito, muito interessante. E aí eu vejo o seguinte, né? O que é importante? Então, vamos lá. O menor aprendiz está num processo de desenvolvimento das suas habilidades, desenvolvimento das suas capacidades, numa prestação de serviço, né? É importante que ele foque na formação dele. Foca na sua formação. Essa é a primeira ideia que eu falo. A educação ainda é um meio de ascensão social. Ainda é. Ele pode ser um meio de ascensão social. Ele não vai ser o meio que vai te tornar rico, mas vai ser um meio que vai te tornar em condições de manter uma vida digna dentro da sociedade. Se você desenvolver as suas habilidades, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar instrumentos, formas de empreendedorismo na sociedade. Você vai encontrar formas de ir para a universidade. Você vai encontrar formas de desenvolver suas habilidades e capacidades melhores para você gerir melhor a sua vida e ajudar a sua família. Se é isso que você está, por exemplo, pensando e está sofrendo por isso, né? Muitas vezes o jovem está nessa situação. Ele quer ajudar em casa, mas não sabe como. Então, aí fica ali naquela dinâmica. O que eu faço, né? Agora eu recebi meu primeiro salário. Aí a mãe fala, tem a conta de luz. Tem a conta de luz, mas eu queria comer isso, né? Então, tem esses dilemas próprios da juventude. E sendo também que é um período, a juventude, de crescimento, né? De desenvolvimento. Muita gente pensa assim que o adolescente, né, é um aborrecente. Nada. É onde você está desenvolvendo suas capacidades, seu modo de ser, sua forma de ser diferente da gente, né? E é assim que a sociedade caminha. Nós não podemos ser formatados todos iguais. Precisamos desenvolver essas habilidades e capacidades. Então, primeira coisa, foca na formação. É isso que sempre aqui no Bitar Educação tem sido ressaltado, tem sido falado. E bom você trazer essa questão do adolescente, que teve um episódio sobre adolescência, onde as convidadas também falaram sobre isso. E você, Rafael? Muito legal. Isso mexe muito com o meu coração, porque eu terminei o ensino médio fazendo EJA, entrei para a faculdade com 25 anos, e com 35 eu tinha feito 3 graduações e ingressei aqui na UFO, no mestrado, realizando um sonho, né? Pego aula com o professor Silvano até hoje, para não ficar longe do conhecimento e dele. Enfim, essa coisa da meritocracia, ela precisa ser dosada, né? Você pode tentar se você tiver oportunidade. Então, eu vi na cidade de Uberlândia oportunidade, né, nas formações e, claro, você também vai ser o protagonista da sua história, você vai fazer a sua parte, né? Quando o professor fala de focar na formação, esse é o primeiro grau, né? É o primeiro grau onde você é reconhecido como um ser social, um trabalhador, essa dignidade de pagar a conta, né? Para minha mãe, eu lembro do meu primeiro salário, só que eu fui comprar um tênis, professor. Paguei a luz e comprei o tênis, né? Mas que coisa legal esse ato que começa a construir esse senso de responsabilidade, né? E o menor aprendiz é uma coisa maravilhosa. Eu tenho amigos aqui que trabalham em RH e gerem
essa galera e, em seguida, eles me chamam para dar palestras para os meninos. E quando eu conto da minha história, né, uma das maiores alegrias da minha vida foi dar aula no EJA. Né? E quando eu falo que eu fiz o EJA, o pessoal fala, não, mas como assim? Porque é quase que impensável fazer o EJA e se tornar professor. Né? Mas tudo começa nesse processo. Então, o Menor Aprendiz é um projeto maravilhoso, deve ser incentivado, né? Tem uma função social muito grande e um impacto direto nas famílias. Você falou sobre o EJA. Explica para a gente o que é o EJA. Pode ter alguém que... Ah, sim. É um programa educacional, né? Onde o ensino médio ele é compactado em semestres ao invés de um prazo anual, né? A educação de jovens e adultos, geralmente você vai ter uma demanda ali pessoal mais velho, que voltou a estudar depois. Enfim, um trabalho muito interessante. A gente está finalizando, né, João? Mas eu estou com duas curiosidades aqui sobre o currículo dos nossos convidados, que é, Rafael, o que faz um perito da Justiça Federal em assistência social? E para o Silvano, filosofia clínica. Como que funciona? Estou curiosa. Filosofia clínica, como funciona? Justamente, a filosofia clínica é uma forma de terapia. Né? Então, a terapia, é a terapia. Então, por exemplo, nós temos a psicanálise, nós temos a psicologia, e todas essas formas de terapia, elas surgiram a partir do século XIX, quando as ciências se organizam em áreas específicas, aí a psicologia se organiza como uma forma de terapia, justamente também em decorrência do processo de desenvolvimento do capitalismo, com as demandas de ajustar o indivíduo à sociedade. Né? É interessante esse processo. E a filosofia clínica, ela vem justamente, ela é desde a sua origem. Então, por exemplo, o Sócrates vai dizer, né, Sócrates era um filósofo grego, vai dizer, conhece a ti mesmo. Você quer saber se organizar e se orientar pela sociedade? Conhece a si mesmo. E o que é essa ideia de conhecer a si mesmo? Olha, se eu conheço os meus valores, se eu conheço os meus princípios, eu sei do que eu estou falando. Eu sei onde eu vou andar na sociedade. Então, o Sócrates vai dizendo assim, olha, você precisa entender quem é você para aprender a lidar também com as suas emoções, com os seus fracassos, com as suas alegrias, com as suas tristezas, né? Há duas potencialidades de vida que é interessante, já que você tocou na questão da filosofia clínica, né? A tristeza é uma potencialidade de vida que diminui a potência da vida. Então, pode ver, quando a pessoa está triste, ela não tem criatividade, ela está minado. O pessoal vai até, algumas pessoas falam assim, a energia dela diminui. Dá para perceber, né? E o que a energia é essa? É a energia vital, que rege a vida de todos nós, ela diminui mesmo quando a gente está triste. Bia, isso aí dá um tema para um já, próximo programa. Produção, mais um tema. E aí, por exemplo, o que é a alegria? É a potencialidade máxima de vida. Imagina, recebi meu salário. Bom demais. Caramba! Tenho comida na mesa. Então, eu posso comer, eu posso comprar um tênis, eu posso pagar a luz da minha mãe, eu posso sair com meus amigos. Olha a potencialidade, olha o que fez para a pessoa. Ela deu um up na vida dela, né? Ela trouxe possibilidades para ela agir e atuar na sociedade de forma diferente, enquanto a tristeza, ao contrário, não te dá possibilidade. Então, só para trazer assim um pouco dessas duas potencialidades. Foi ótimo. E aí a gente precisa ter uma mente clara, ter uma consciência clara de como organizar isso mentalmente, porque senão a gente vai para lugares que não tem nada a ver. E aí quem chama o Silvano para tomar um café tipo exportação. Isso. Lembrou da Marilene Chauí, que foi palestrar na Colômbia, passou na frente de uma cafeteria e estava escrito assim, venha tomar o melhor café do Brasil. Aí ela foi enganado, né? Mas muito interessante essa fala que o professor traz, né? A ideia do Spinoza, né, professor, de aumento da potencialidade. Eu trabalho, e muito interessante, porque eu fiz concurso para a Previdência Social, para trabalhar no INSS, e fiz a inscrição errada. E fui parar lá na Bahia, no dia da prova, em outra área, e bagunçou tudo.
e afetou diretamente meu desempenho, eu não passei. Fiquei muito chateado, dediquei muitos anos estudando. Quando eu fui parar na Justiça Federal, eu vi que a minha intervenção ela se dá após o processo da Previdência. Então, na Previdência, a pessoa vai até lá, né? Faz todo um preenchimento de formulário, que não consegue capturar ali, a perceber a realidade. Porque é papel e é alguém falando para você o que quer falar. E na Justiça Federal, a minha avaliação socioeconômica ela é in loco. Então, aquilo que a pessoa não consegue dizer, você consegue investigar, você conversa com o vizinho, você pergunta isso e aquilo. E você vai entendendo por que a vida faz esses trajetos, né? Então, essa potência aristotélica, essa potência aí do Spinoza, que traz essa vida, eu consigo ver isso na prática quando eu consigo colocar um salário mínimo dentro de uma realidade de uma família miserável. Isso é algo fantástico, né? Porque isso não tem preço e isso não passa pela ideia da ajuda, é a viabilização do direito, como diz a melhor definição de direitos humanos, né? Um direito que você tem só por ser um humano. Então, eu sou muito realizado com isso, é isso que faz um perito da Justiça Federal. Responsabilidade grande, hein, Rubi? Demais. E que bom que a vida trouxe vocês aqui, então, na mesa do Bitar Podcast, compartilhar experiências, ensinamentos com a gente nesse tema tão delicado que eu acho que a gente conseguiu traduzir de uma maneira real para quem está nos acompanhando e que tomara que a gente tenha, como a gente falou no último episódio, plantado aquela sementinha de mudança, né? Para que haja, então, nas realidades. Aí que possamos também, né, fazer parte dos voluntariados e estar ali, aumentarmos né, o voluntariômetro. Com certeza. Na nossa sociedade. E é isso. Se a gente caminha junto, acho que fica mais fácil de chegar num bem-estar comum. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo o nosso papo, né, João? Excelente. Só faltou um cafezinho, vai. O próximo vai ser tipo de exportação? Pode ser? Mas valeu, gente. Fica Obrigado. Valeu, Valeu, um beijo de novo. Valeu, Tamo parceiro. junto. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.